Gabi Canecas. Muito obrigada pelo patrocínio, Gabi. Se você quiser dar de presente, presentear a turma da empresa, vai lá no Instagram da Gabi Canecas. E aí, Gabi, tudo bem? Boa noite! Boa noite, Raíssa! Estou aqui com Gabriela e ela é nada menos do que uma nutricionista e estamos aqui para falar um pouquinho sobre a profissão da Gabriela, saber um pouquinho sobre a vida da Gabriela, né? Não sei se todo mundo conhece a Gabriela, mas eu acho que todo mundo aqui de Andradina, os andradinenses, sabe um pouquinho. Já foi curiar lá o seu Instagram, tenho certeza, porque ela dá várias dicas no Instagram dela. Então, gente, fiquem aí conosco, nos acompanhem, que vamos estar falando um pouquinho de tudo da vida da Gabriela, tá? E eu queria agradecer também ao Enon, ao Ivens, ao Erlon. Paulinho está aqui também participando, gente. Tem bastante gente aqui nos ajudando, tá? Tá todo mundo aqui esperando para saber o que vai acontecer hoje nesse podcast. Lembrando que o podcast sai no YouTube, tá? Toda quarta-feira. Então você aí que gostou da nossa entrevista, você que tá interessado, você que quer assistir nossa entrevista, só ir lá no nosso Instagram, Irmãos em Sintonia, clicar lá no linkzinho que fica lá no perfil do Instagram, que vai ter todas as entrevistas lá no YouTube. A gente solta no YouTube e tem uns cortes também no Instagram, pro pessoal já ficar por dentro, né, Gabi? Então vamos lá. Olha, gente, ela é mãe, ela é esposa, ela é crossfiteira e também é nutricionista. Gabriela é o nome dela. Oi, Raíssa. Primeiro eu quero agradecer mesmo o convite, né, de estar participando aqui do podcast, tanto pra Raíssa, pro Enon e pro Ivens. Muito obrigada, viu? Imagina, Gabi. Gabi, me conta, quem é a Gabriela? Assim, me conta, eu quero saber desde o início, onde você nasceu. Primeiro, vamos começar por etapas. Onde você nasceu? Tá, bom, eu nasci em Andradina, mas sempre morei em Murutinga. Ah, Murutinguense! Murutinga é muito grande, todo mundo conhece. Todo mundo já sabe como que é. E Gabi, você sempre quis ser nutricionista? Não. Bom, eu fiquei um pouco em dúvida antes, né? Quando eu terminei o colegial, se eu ia realmente fazer a nutrição. Então, uma das dúvidas minhas é eu ia fazer faculdade de dança, nada a ver, de né? Dança. De dança. Aonde você ia fazer essa faculdade? Não, eu estava procurando, porque eu sempre, desde pequenininha, né, sempre fiz dança, fiz balé, jazz e dança do ventre, então eu sempre dancei. E eu amava isso, então eu falei, gente, eu vou fazer dança, é isso que eu vou fazer. E aí, mas eu fiquei mesmo na dúvida e aí procurando, né, tinha outra coisa que eu gostava muito, de saber da alimentação. Porque eu sempre me preocupei com o meu corpo. Então, por exemplo, eu engordava um pouco, fazia dieta. Engordava um pouco, fazia dieta. Mas essa dieta era da coisa da sua cabeça, tipo, você mesmo fazia. Exatamente. Que legal. Entendeu? Na época de adolescência. Então, tipo, engordei 2 quilos. Eu ia lá fazer dieta. Então, eu vivia de dieta. E aí eu falei, bom, eu preciso entender um pouco sobre isso. E aí, por esse motivo, foi um dos motivos muito fortes que fez eu realmente entrar na nutrição. Mas também, né, no colegial eu era melhor, assim, na área de biológicas, então foi também um dos motivos que fez eu fazer nutrição. Ah, então você gostava muito, assim, dessa área. Você já, querendo ou não, a nutrição já tava ali se encontrando com você aos pouquinhos. Sim. Fala, querida, dança não, meu amor. Você vai cuidar do corpo aí de muita gente aí, você vai cuidar da alimentação de muita gente aí, porque querendo ou não, Deus sabe das coisas, é a gente que fica perdido, né? Exato. E assim, quando, né, antes de fazer nutrição, eu falava assim, vou fazer dieta, né? Fazer dieta do jeito errado, né? Então eu queria entender todo o processo, como que funciona, como funcionava em relação à parte de alimentação, enfim, tudo isso. Você fazia aquela dieta, num caso que muita gente faz. Vamos comer só ovo, só batata doce. Pois é. Não pode comer isso, porque engorda.
agora. Já fiz dieta da sopa, verdade. Já fiz dieta da melancia, quero comer só melancia. Mentira, Gabi. Já. Como que é isso? Acordava de manhã e madrugada ia caminhar na madrugada e depois no final da tarde fazia exercício pra emagrecer também. Já fiz tudo isso. Como que é a dieta da melancia? Essa eu nunca ouvi. Juro por Deus, essa eu nunca ouvi. A dieta da melancia? Como que é essa dieta? Só come melancia o dia inteiro. Você acorda, come melancia, você tá com fome, é melancia. Melancia o dia inteiro. Não acredito não, gente. Vocês já ouviram essa? Dieta da melancia. Essa pra mim é a nome. E deu certo o resultado? Não, gente, né? Aí assim... É por isso que é muito interessante a gente passar por um profissional, né? Funciona 2 dias, né? Uma semana comendo melancia, não. Mas 1 ou 2 dias. Eu tô querendo dizer assim, já fiz de tudo, mas dieta da sopa, só sopa. Então, assim, não dura uma semana. Sem ter uma pessoa ali te acompanhando, exatamente. né? Que é o Então, o que é o mais interessante, né? Hoje, como nutricionista, é a gente adotar um estilo de vida melhor. A gente adotar um estilo de vida para nossa vida, não só para emagrecer, não só para manter o corpo saudável, mas para se viver. E o interessante é todo mundo, entre aspas, viver de dieta, porque às vezes a gente tem aquele pensamento, né, que dieta é para aquele sinônimo, é proibição, é restrição, que não pode. E, na verdade, tudo se pode, né? O negócio é a gente precisa de um contexto melhor. Um limite, né, Gabi? Precisa de um contexto melhor, exatamente, um contexto melhor. Porque quando a gente tem um contexto legal, a gente consegue ter um resultado bom na composição corporal, é consequência isso. Aí, gente, então, Gabi, aí você começou a fazer ali a faculdade de nutricionista. Você foi lá, né? Falou, dança não, deixa a dança lá pro futuro. E aí, assim, deixa a dança pro TikTok. A gente tem que pensar mais na, assim, parte, racionalizar, assim, não que a dança não ia me dar um retorno financeiro também bom, mas assim, porque eu falo que não existe profissão boa ou ruim, vai depender de você, do profissional. Mas eu sabia que aquilo ali era mais um hobby, sabe? Era uma coisa que eu gostava muito. Só que não dei sequência. Não fluiu. Não fluiu. Hoje você não faz nem dancinha de TikTok, nada? Nada. Ah, não, gente, vamos ter que levar a Gabriela nem TikTok. Nem TikTok eu tenho. Ai, deveria estar nessas redes aí, mas... e aí a nutrição, ela veio forte. Graças a Deus foi uma escolha muito certeira. Eu, assim, amo a minha profissão e eu vivo o que eu falo. Então, assim, é muito bom. Eu vivo mesmo, sabe? Você faz dieta? Não? Faço. Eu vivo de dieta. Na verdade, as pessoas pensam que dieta é ruim. E, na verdade, assim... você já... a gente tem um convívio, né? Juntas, sim, assim, sim. Né? Que essa é minha prima, assim. Gente. Que é namorada do meu primo de primeiro grau. Então, assim, ela convive comigo no social, nos finais de semana. E, assim... Eu não deixo de aproveitar o meu final de semana com a família, mas eu também como coisas que não são tão saudáveis. Mas eu sou muito estratégica, então assim, às vezes a pessoa olha assim, a Gabriela tá comendo doce. Mas como que tá minha rotina no dia que eu acordei, no dia todo, como que foi minha alimentação? Então assim, sou muito estratégica. Então, eu me alimento bem, eu vivo o que eu falo, eu ensino isso para meus pacientes também, a saber como lidar, né, com uma alimentação melhor. E saber aproveitar de forma estratégica, né? Na questão dos finais de semana, que isso é um grande desafio para a grande maioria das pessoas. Que é o tal do dia do lixo. Todo dia eu falo pro Paulo, amor, hoje é dia do lixo. Todo dia pra mim é dia do lixo, gente. Vocês não estão entendendo? Hoje é dia do... Ele olha assim pra mim, hoje é dia do lixo, né? Hoje é dia do lixo. Aí que tá uma situação assim, que eu sobre essa questão do dia do lixo, que eu oriento bastante meus pacientes, né? Esse é o problema em relação a seguir uma dieta, porque às vezes as pessoas acham assim, hoje pode, então hoje eu vou soltar o freio, então vou comer o dia inteiro bobeira. Na verdade não existe comida lixo, né? A gente entende assim, por exemplo, isso aqui não é lixo, isso aqui é uma comida que é muito palatável, que tem gordura, que também tem carboidrato e que se comer em excesso em grande quantidade, com certeza não vai ser bom. Mas se eu comer agora... Não você viu que chique ela falando do salgadinho? Nossa, fala de novo desse salgadinho pra mim, Gabriela. Esqueci que eu falei. Apresente pra mim esse salgadinho. Esse salgadinho aqui é um alimento muito palatável. Ele tem bastante gordura e tem carboidrato. Mas ele não é lixo. Então, assim, é um alimento que não dá pra gente colocar na rotina no dia a dia. Mas entende que eu não vou comer isso aqui, eu comi e vou engordar. Não.
eu não vou comer isso aqui, eu vou inflamar, inflamei. Não existe um poder, um alimento super poderoso que vai te dar um resultado negativo. É o conjunto de ação. Então, assim, tanto para a parte dos alimentos bons, para os alimentos ruins, a gente tem que ter um contexto bom. Ó, vou dar um exemplo. Você vai falar assim, olha, você é nutricionista, então você não come doce, não come bolo, não come isso. Então, ontem, por exemplo, eu fui na confraternização da clínica de onde eu trabalho e foi no rodízio de pizza, eu comi pizza, normal. Hoje eu acordei normal, vida que segue, comendo saudável, com muitas frutas e tudo mais, acabou. É isso, se todo mundo entendesse o espírito do negócio, todo mundo ia dar, seria mais fácil o resultado. Mas no emagrecimento não é só isso também, né? Existe muita parte de emagrecimento, tanto manter um corpo bom, também vai muito pra parte de mentalidade, né? Porque querendo ou não, comida também é prazer. É verdade. Ô Gabi, hoje a sua profissão, né, te levou a vários lugares, a vários conhecimentos que eu sei que você estuda bastante. Você hoje, o seu foco, porque tem gente assim, eu não entendo muito de nutrição, porém tem nutricionista que eu conheço que é foco alimentar de criança e bebê, certo? Sim, certo. Tem nutricionistas que o foco é geral, né, que é todo mundo. Tem nutricionista que é pro esporte. Você hoje em dia, você tá como? É nutrição esportiva e estética. Porque assim, eu falo que andam juntos. Tanto a parte, por exemplo, eu atendo bastante atletas que estão buscando desempenho esportivo, que buscam competição, tanto no crossfit, triatlon, duatlon. E também atendo quem deseja estar dentro do peso saudável. Tanto pessoas que têm obesidade ou que queiram uma definição muscular, entendeu? Mas é a nutrição esportiva e estética, alinhada à alimentação para esses dois objetivos. Entendi. Gabi, vou te fazer umas perguntinhas, coisa básica aqui, ó. Que eu fiz uma cola aqui, gente. Pode fazer. Fiz uma colinha aqui. Ô Gabi, jejum intermitente emagrece mais? Tá, vamos lá. Não existe superioridade entre jejum intermitente, comer de 3 em 3 horas. Não existe nada de mágico com o jejum intermitente, tá? Eu vou dar uma explicação bem, não técnica, mas bem fácil para as pessoas entenderem. Imagina que a gente tem um caminho A, B e C. Esse caminho A, B e C são caminhos que vão nos levar para emagrecer, tá? Então, o caminho A é o jejum intermitente, caminho B é a low carb, caminho C é comer mais vezes ao dia. Qual estratégia é melhor? Aquela que se adequa para o paciente, tá? Mas eu vou fazer uma pergunta para você, Raíssa. Você prefere emagrecer passando fome ou emagrecer sem passar fome? Sem passar fome. Exatamente. Então, assim, quando a gente olha na literatura em relação ao jejum intermitente, em relação a comer mais fracionado, o jejum intermitente não tem superioridade, tipo, vai emagrecer mais. Aí as pessoas falam, mas aí eu fiz jejum e emagreci mais. Mas provavelmente, com o jejum, ela melhorou a alimentação, porque o jejum sem déficit calórico, vamos voltar no caminho A, B e C. O que tem de similaridade entre o caminho A, que é o jejum cetogênico, low carb e comer fracionado? Que ambas as estratégias precisam ter menos calorias. Então, se elas precisam ter menos calorias, Raíssa, não importa qual caminho, você vai seguir aquele caminho que você consegue seguir com mais maestria, que você consegue ter consistência. Que foi o que eu falei pra você lá no início. Eu vivia de dieta, mas eu vivia de dieta errada, que me levava um caminho que eu conseguia fazer uma semana só. Então, que jeito que faz pra gente pra gente conseguir um resultado melhor? Aquilo que a gente consegue ter consistência. É muito mais estratégico a gente acordar, se alimentando melhor, fazendo café da manhã saudável, né, almoçando, fazendo lanche da tarde e jantando mais cedo, do que ao contrário. Porque às vezes a pessoa faz assim, ó, eu vou fazer uma refeição no jantar e vou me alimentar só lá no almoço. Aí chega no almoço, a pessoa exagera demais porque tá morrendo de fome, porque passou várias horas em jejum. Então, assim, engorda, tipo, não deu resultado, né? Não dá o resultado. Às vezes não consegue ter consistência. Sim. Mas, claro que tem pessoas, eu tenho pacientes que fazem jejum, mas não porque é o estilo dele. Acordou tarde, a vida toda não tomou café da manhã e não tem porquê eu não... Gabi, então pra você fazer uma dieta pro seu paciente, eu não sabia disso, você tem que saber tudo que ele faz durante o dia a dia, tipo, a rotina dele, pra você passar uma dieta correta pra ali dar o resultado que ele quer, é isso? Exatamente. Então, assim, ó, por exemplo,
A dieta, não existe a melhor dieta. A dieta vai ser aquela individualizada, aquela que se enquadre pro estilo de vida da pessoa. Entende? Só que assim, eu vou falar pra vocês, eu sou formada há 15 anos, tá? Tempo com força. É muito tempo. Então, de tempo de estrada aí. Então, o que eu percebo também, a gente pega a literatura, lógico, literatura, teoria prática. Mas o que eu percebo, né, com as vivências de atendimento? Que é muito mais fácil fracionar mais as refeições do que fazer jejum. Tá? É um público muito pequeno que fazem menos refeições. Exatamente. Mas também não é o problema fazer jejum, entende? Ai, mas é muito difícil fazer jejum. Ai, pra mim é muito difícil. Teve uma época que eu tava fazendo o tal do limão, a água no limão. Acorda, coloca um limão e bebe a água de manhã, todo dia de manhã. E vai. Isso foi 2 semanas depois. Ó, e também não tem nada de superioridade em relação a você consumir o limão em jejum, como na água, do que pegar o limão e espremer na salada. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então você não precisa... então eu não saí do jejum, então. Então eu tô até hoje, gente. eu não vivo sem limão. Então assim... Ai, Gabi! Não tem nada demais. Não vai importar o jeito. É a mesma coisa do suco detox. É a mesma coisa. Fala assim, vou fazer um suco detox. A pessoa pode pegar o gengibre, o couve e colocar na salada, que vai dar o mesmo efeito do que consumir o suco detox. Tá vendo aí? E você querendo fazer suco detox todo dia de manhã? No pão, porque ele tem bastante carboidrato. E na verdade, gente, foi o que eu falei, não existe um alimento específico que vai te trazer um resultado negativo. Então, primeira coisa, a gente vai precisar entender quantas calorias que a pessoa precisa ingerir, a quantidade de carboidrato que vai ser ingerida durante o dia, melhorar o contexto daquela refeição. E sim, dá pra incluir o pão tranquilamente. Ele não engorda. Eu como pão de manhã e à tarde, todos os dias, um pão. Então assim, pão caseiro. Ou é pão caseiro ou é o pão francês, que são os pães que eu mais gosto. E prescrevo para meus pacientes. E, depois da maternidade, eu sou mãe, eu emagreci um monte comendo pão. Então assim, não é o problema do pão, gente. É o contexto. A pessoa fala assim, foi porque eu comi pão. Não, porque comer pão, porque vai lá e pediu um monte de fast food, porque tomou refrigerante, McDonald's, porque toma cervejinha associado com petisco que é cheio de gordura, né? Então assim, não, é o contexto. Sempre é contexto. Então o problema não é o pão, viu, gente? Então podem comer pão à vontade. Não, vontade não. Não, deixa eu dar uma Ou passem lá na clínica da Gabi, façam uma dieta com ela e ela vai te dizer quantos pães você pode comer ao dia. Exatamente, porque aí existe a parte individual em relação à quantidade de carboidrato que a pessoa precisa ingerir, a quantidade calórica que essa pessoa precisa ingerir. E aí que vem, né? Por exemplo, uma pessoa que treina, ela vai precisar de um consumo maior de carboidrato. Então, às vezes, uma low carb, uma estratégia low carb, não vai se enquadrar para aquela pessoa, para o estilo de treino, rotina dessa pessoa. E às vezes uma pessoa que não treina nada, uma low carb vai ser interessante. Uma pessoa que tem diabetes, ela precisa de uma quantidade reduzida de carboidrato, talvez a low carb vai funcionar melhor. Então, é muito individual. Ô Gabi, pra quem tem metabolismo lento, é mais difícil de emagrecer? Vamos lá, ótima pergunta. A gente pensa sobre essa questão sempre na questão da genética, né? A genética, ela corresponde a um percentual muito pequeno. Claro que tem pessoas que têm mais facilidade, outras dificuldades, mas isso daí não é um destino. O que vai trazer um resultado negativo para a pessoa é sempre ambiente. Ambiente que a pessoa convive. Ambiente, o que ela está comendo naquele ambiente dela. Uma pessoa que tem dificuldade para emagrecer, se ela tem um ambiente satisfatório, onde ela treina, onde ela se alimenta bem, né, a trajetória dela, com certeza absoluta, ela não vai ter obesidade, ela não vai ter dificuldade para emagrecer. Talvez ela vai ter dificuldade em comparação a outra pessoa, que ela está se comparando. Aquela pessoa que tem mais facilidade para emagrecer, para ganhar massa muscular, talvez sim, mas se ela pensar que se ela adequar um estilo de vida legal para a vida dela, ela vai ter um destino da vida dela, sempre vai ser bom, uma estética boa, conforme a realidade dela, entende? Entendi. É a mesma coisa, vamos lá. É fato, existe talento nato pro esporte, né? Então, por exemplo, nem todo mundo vai ser muito bom no CrossFit, né? Vai ter gente que vai ter muita facilidade
para desenvolver os movimentos, pegar cargas e tudo mais. Mas não quer dizer que aquela pessoa que tem dificuldade, ela não consiga evoluir nos treinos. Isso vale para uma natação, né? Isso vale para qualquer esporte. Mas tem atletas... ter um foco ali, né? É assim, onde eu quero chegar? Tem pessoas que têm talento nato pro esporte. Tem pessoas que têm realmente estética boa para um resultado legal, uma composição corporal, onde vai conseguir uma definição muito mais acelerada em comparação com outra pessoa que tem o mesmo estilo de vida. Mas não quer dizer que essa pessoa que tenha dificuldade, ela não tem uma estética bonita também. Se ela adequar o estilo de vida dela para aquele objetivo. Ô Gabi, me fala um pouco que eu participei. A Gabriela, ela faz uns grupos que eu acho muito legal. Só mudando um pouco aqui rapidamente, que eu lembrei. Ah, legal. Ela faz uns grupos que eu acho muito legal, ela posta no Instagram dela, tá? E ela fala assim, galera, vamos participar e tal. É o grupo de 21 dias de dieta, era assim, né? Porque eu fiz a de 21, eu acho. Foi. E vi resultado, é muito legal. Eu achei um máximo, eu acho um máximo aquilo que você faz. Explica um pouco de onde surgiu essa ideia. Tipo assim, você não acordou e falou, vou fazer um grupo hoje? Não. É assim, ó, uma coisa que eu percebo no consultório, atendendo pacientes, é o quê? Uma coisa é você sair com a estratégia na mão, uma coisa é você colocar isso em prática. A gente sabe que verduras e legumes, consumo de água, precisa ser frequente, mas às vezes a gente tem dificuldade em aplicar. E quando a gente coloca um desafio, né? Hoje você vai ficar, essa semana você vai ficar sem doce, amanhã você vai ingerir mais água. Aquilo ali é mais fácil da gente aplicar as coisas simples no nosso dia a dia. Então, foi um dos motivos. E também, na época, quando eu lancei desafio, eu participava de uma mentoria, onde tinha muitos nutricionistas. Então, assim, não foi ideia da Gabriela. Então, nessa mentoria, nós falamos sobre desafios que funcionavam. E aí, eu criei o meu método, né? Cada pessoa vai criar um método. Então, eu criei meu método para que as pessoas conseguissem ter um resultado. Então, assim, em 21 dias, eu via resultado, assim, de 5 quilos. Já aconteceu uma pessoa de emagrecer 7 quilos em 21 dias. Mas foi uma única pessoa. Mas 5 quilos, sim, já aconteceu. Então, imagine só. O tanto que às vezes a gente fala assim, a gente acaba falhando na dieta. A gente fala assim, o problema é porque eu não emagreço por causa do meu metabolismo. Não é por causa do meu metabolismo, é porque tá se permitindo mais. Gente, eu acho legal esse grupo, porque assim, é um monte de mulheres. Você não faz ideia de onde são. Eu sei que algumas são de Andradina, a maioria. Não, né? todo lá. Quando eu lanço, Raíssa, geralmente vem de várias partes, todo lado do Brasil, cidades, região e tal. E, gente, é muito legal, porque aí elas mandam meu café da manhã, e você fala, caramba, olha, comeu fruta, eu comi pão, tipo assim, você fica pensando, meu almoço, você fala, caramba, a menina vai dar mais resultado, aí você vai. Aí uma vai incentivando a outra, uma vai instigando a outra, aí uma manda assim no grupo, quando eu participei, gente, hoje eu saí fora da linha. E as outras vai e falam assim, não, mas vamos lá, amanhã é um novo dia, amanhã você começa certinho. Eu acho legal, cria uma amizade e você sai do grupo e fica todo mundo no grupo. A Gabriela sai do grupo, gente, aí fica todo mundo no grupo ainda continuando pra tentar, né? Ai, gente, é muito legal. O legal do desafio é essa, eu até não me atentei em falar, essa questão de estar num grupo. A gente, por que muitas vezes a gente tem dificuldade? Pelo grupo, ambiente que a gente tá convivendo, às vezes não é mais desafiador, tipo, todo mundo come errado. Agora, quando você tá num ambiente, mesmo que seja online, que tá no WhatsApp, lá num grupo, que tem pessoas que comem bem, que tá lá te motivando, incentivando o mesmo objetivo e foco que o seu, é muito mais fácil da gente seguir aquele caminho. É mesmo. E aí, assim, desafio, o ser humano gosta de desafio. É a mesma coisa, CrossFit. Por que as pessoas gostam tanto de CrossFit? O pessoal fala, seita! CrossFit, não é bem assim. Por que as pessoas gostam tanto de CrossFit? Porque é um treinamento em grupo. É a mesma coisa, você tá em grupo, tem gente, às vezes você tá lá treinando, e aí você tá morrendo lá e tem outro que fala assim, vai, você consegue, a pessoa vai treinar, vamos, aí você vai. E a mesma coisa essa alimentação. Então, assim, quando tá em grupo é muito mais fácil, né? Aquele caminho a ser percorrido, você se sente assim, não tão sozinho, você se sente mais assim, pertencente, sabe? Gente, esse grupo, continuando falando do grupo,
ele é assim, todo programado na cabeça da Gabriela. Porque cada dia, tipo, são 21 dias, cada dia ela passa o que você tem que comer, o que você tem que fazer, não é, Gabi? Sim. Pode falar. O que você tem que comer, o que você tem que fazer, e nananã. Aí você vai vendo, assim, fala. Aí ela dá dicas ainda, não é? Sim. Ela dá dicas de como fazer, legal. Exato. Eu faz até um tempo, confesso que eu não abro grupo, porque eu me entrego bastante em relação ao grupo, né? Então, por exemplo, dificuldade, dúvida. Então, eu estou lá, é como se fosse o Waze. Direcionar, vai para esse caminho, vai para aquele. Então eu tiro dúvidas, mostro qual o caminho que deve seguir, e dentro desse grupo de desafio tem e-books de receita, né? Tem como que faz para lidar, né, com os finais de semana nos desafios, eu passo isso também. Então é bem interessante, é bem legal. Então é muito legal, tem que fazer mais grupos aí no Instagram. Então, tem que começar aí 2024, o pessoal vai querer emagrecer pro carnaval. Pois é. O carnaval tá aí na pontinha aí já batendo na porta, você vai ter que fazer grupo. Gente, é legal, eu achei um máximo. Quando eu vi o resultado, porque na época quando eu participei, eu tava assim, bem redondinha, você lembra? Você lembra como eu tava redondinha? Eu ficava reclamando, Gabriela. Você emagreceu quantos? Aí você não lembra, não? Ó, eu emagreci, eu acho que foi uns 3, 4, mas eu não fiz certinho, né, Gabi? Sem fazer certinho? Sem fazer certinho. Tá vendo? Mas, tipo assim, quando eu falava assim, não, hoje eu vou comer certo. Você comia? Comia. Só que eu faço muito atividade física. Eu fazia na época crossfit, então era pesadão. Então, pra mim, foi bem assim, tranquilo, né? Tranquilo. Quando a gente associa com a atividade física, é outra coisa também. A gente libera muito parte hormonal, assim, é muito interessante, porque a gente acaba se mantendo também focado. Ô, Gabi, eu percebi que eu não posso ficar sem atividade física. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas quando eu fico assim, vamos supor, uma semana sem ir pra academia, sem fazer qualquer tipo de atividade que física, assim, não sei, parece que incha. Na minha cabeça eu incho, na minha cabeça eu tô gorda. Pergunta pro Paulo, hoje eu falo, não, tem que voltar amanhã pra academia, porque senão eu vou... Porque a minha genética, da parte da minha mãe, que eu puxei mais, não é muito magrinha, não. Se não ficar ali no pezinho aqui, se eu não fechar a boca, se eu não ir pra academia... O que eu sempre falo, assim, da mesma forma que eu falo da alimentação, que todas as pessoas, no geral, seria importante adotar um estilo de vida melhor para se viver, não só para emagrecer, para se viver, porque o maior desafio não é só emagrecer, é se manter emagrecido. Da mesma forma na parte da atividade física, o exercício ele não é só para emagrecer. Se as pessoas entendessem isso também, seria mais interessante. Então assim, ó, exercício é para nos manter com o corpo funcionante. Lá na velhice, que jeito você quer envelhecer? Não é medo aqui, ó. Não faz uma atividade física. Dependendo das pessoas, para você levantar da sua cama para ir no banheiro escovar os dentes, ou não. Ou você quer se manter com o corpo em movimento, com o corpo funcionante. Exercício é pra gente poder ter o corpo funcionante, forte. Então assim, se a gente puder deixar o corpo forte, faça isso, faça exercício. O exercício ele é assim, fundamental. Mas não só para emagrecer. Pensa só, o exercício é para se viver. A alimentação não é para emagrecer, é para se viver. Uma qualidade de vida melhor. Gente, isso é real. Isso aí você vê até nas celebridades. Você vê a vida deles, porque eles têm uma facilidade melhor, né? Money, Pix. Depois eu vou falar sobre isso. E aí, quando você vê assim, uma celebridade que optou por... fazer isso normal, né? Tem nutricionista, tem aquela Mayara Card que ela tem os próprios cozinheiros, tananana, né? Você gasta lá 20, 30, 50 mil, suas consultas é esse valor, Gabi? Tô brincando. E aí você olha pra aquela pessoa, pra aquela celebridade que não quis isso, que mesmo ele tendo a mesma facilidade, né? Não quis. Então assim, no nosso dia a dia a gente vê as pessoas, até as pessoas, né, que a gente convive, as pessoas que malham, as pessoas que optam por um acompanhamento de profissional, a vida, você vê, gente, isso é nítido, você vê, e aí aquelas pessoas que não tá nem aí, tipo, eu vou fazer uma corridinha, eu como aqui todo dia e faço a corrida. Tem gente que fala assim, malho pra comer, não tem? E aí é um grande erro, porque nenhum exercício vai compensar uma dieta ruim.
Aí, ó. Nenhum exercício vai compensar uma dieta ruim. Facilmente a gente se atinge as calorias do exercício. Aqui é bem calórico, por exemplo. Tô dando exemplo, isso aqui que tá aqui na minha frente. É bem calórico. Então, nenhum exercício vai compensar uma dieta ruim. Então, assim, ó... como que faz pra gente, independente da gente não ser uma celebridade e a gente ter um corpo bom? É facilitando o processo, né? Se aproximar de quem come melhor, facilitar as coisas que você coloca na sua casa. Se você puder não ter alimentos que não são tão saudáveis em casa, facilita as suas escolhas. Eu tenho uma paciente, eu não vou falar nome, né? Mas assim, faz 1 ano e pouco que ela não come doce. Ah, meu Deus. E ela falou, eu conversando com ela essa semana agora, ela falou assim pra mim, e ela era fumante também, ex-fumante. Eu perguntei, né, falei assim, e aí fulana, né, me fala como que tá essa relação com a questão do doce. Ela falou, eu tô muito firme no meu propósito, né, porque o doce não é ruim, se você souber moderar, mas entende que é um alimento muito palatável. Né? Assim como, porque não é só doce o problema é o doce, ele geralmente tem gordura, e a gordura com o açúcar aumenta a palatabilidade, a vontade de comer muito, né? Então ela falou assim pra mim que a dificuldade dela maior não foi parar de fumar, foi parar de comer doce. E aí eu falei, meu Deus, falei assim, olha só. Mas hoje, assim, é bem tranquilo, porque quando a gente trabalha muito a parte, a gente é bem resiliente, que a gente vai falando não, chega um momento que fica fácil falar não. É a mesma coisa da atividade física. Às vezes a gente não tá com o costume de ir pra atividade física, mas a gente começa a fazer exercício, a gente sente falta quando a gente não vai, né? Então a gente fala sim pro exercício, fala não para às vezes pro nosso comodismo de ficar descansando, e a gente vai lá e faz, a gente acaba criando aquele hábito. Gabi, você entrou numa questão que eu ia te perguntar. Como fazer, tipo assim, o que fazer pra parar de comer o doce? O que fazer? Muda ali, você muda o hábito, sei lá, você come uma maçã, você tá com vontade de comer doce, come uma maçã. Vou te fazer uma pergunta e eu já vou responder essa, tá? Mas antes eu vou fazer uma pergunta. Você gostaria de parar de comer doce? Não, eu não, eu sou doce. Então como que faz pra gente lidar com a vontade de comer doce, né? Porque esse que é o negócio, é um alimento muito palatável, então a gente precisa melhorar o quê? O nosso paladar também. Então a gente precisa melhorar o contexto do alimento que a gente coloca na mesa, evitando, por exemplo, frituras, muito sal, excesso de condimento. O condimento saudável, beleza, mas assim, os alimentos muito palatáveis, fritura, gordura, açúcar em excesso, tendo uma alimentação melhor. O que acontece? A gente consegue melhorar esse paladar e a vontade tende a ser menor. Não quer dizer que não vá ter momentos que a gente sinta vontade. Mulher tem alterações hormonais. Sim. Por exemplo, dia que a gente tá pré-menstruado, o que é a vontade de comer? Só doce. Doce. Só doce. Tem dia que sai da frente. Exatamente. Então o que a gente faz pra gente minimizar? Melhorar o contexto da alimentação. Porque o que acontece? Às vezes a gente tá na rotina tão assim, tão no automático, é bolacha, ou é um lanche, ou é um doce. Então, tipo assim. E a vontade tem que ser maior quando é assim. Então você não precisa trocar o doce por uma fruta, um exemplo. Você tenta não ter aquele doce na sua frente, um exemplo. Se você tem um costume de ter doce sempre na sua casa, tenta não ter doce na sua casa, é isso? Não é que não tenta não ter e não pode trocar. Eu falo, a hora que a gente tá com vontade do doce, é claro que nós vamos, tudo bem comer, mas nós não vamos satisfazer a nossa vontade toda hora. Então é importante a gente falar não também. E às vezes, por exemplo, eu tô com vontade de brigadeiro, eu vou lá e como uma banana. Não vai matar a vontade, eu vou ficar com vontade de brigadeiro ainda. Não dá. Então a gente vai ter que ser forte e falar, não vou comer. Mas, sim, aumentar o consumo de frutas também facilita essa questão do doce, tá? Aumentar a ingestão de fruta vai facilitar muito. Por exemplo, melhora, ao invés de ficar beliscando doce, coma uva sem caroço, aquela uva, congela, faz forma diferente. Pega a banana, come fruta. Fruta, ela tem quantidade de calorias pequena, é um alimento gostoso, saboroso, tem fibras, confere saciedade e fora a quantidade de vitaminas e minerais, que também ajudam a diminuir o impacto das calorias da dieta. Rapaz. Ô Gabi, uma questão que assim, uma amiga me perguntou. Amiga Raíssa? Uma amiga me perguntou, assim, quais são os melhores alimentos pra comer na janta, pra não engordar tanto, porque eu comia muito macarrão. Aí uma vez lá na academia, que eu sou curiosa, né, e vai conversar bem.
você come muito macarrão à noite, por isso você tá engordando, por isso você tá inchando. Eu falei, não acredito. É isso, é o macarrão, porque não é só o macarrão, né? Eu coloco um creminho de leite. Aí, ó, aí coloco um creminho de leite. Vamos lá, né? Primeira coisa, só pra entender, nenhuma refeição isolada, comi jantar e engordei, não é assim que funciona, tá? O que vai ditar um resultado são as calorias que você consumiu no dia inteiro. Então, você pode jantar todos os dias, mas o que a gente precisa melhorar? A qualidade do jantar. Você pode fazer um jantar igualzinho ao almoço, comendo carboidrato, é até bom, porque o carboidrato ele favorece, né, na liberação de hormônios que vão nos ajudar a dormir melhor. Só que você precisa melhorar a qualidade. Por exemplo, você acabou de falar como macarrão, mas se você comer um macarrão e colocar uma quantidade grande de verduras e legumes, tipo 200 gramas de verduras e legumes, incluir a proteína e diminuir um pouco desse macarrão e não colocar o creme de leite, porque o que acontece? Você colocou o carboidrato lá e colocou um pouco mais de gordura, pronto, casamento perfeito, match perfeito. O que faz? Mais vontade de comer. Tá vendo aí? Aí a gente come mais do que deveria. O problema não é o macarrão, é a quantidade, o jeito que tá esse macarrão. É verdade. Então assim, vamos lá. Não é o jantar, melhora a qualidade. Quais alimentos que a gente pode comer no jantar? Gente, arroz, feijão, carne, salada pode ser o seu jantar. Pode ser também um pão com ovo o seu jantar. Mas o que vai prevalecer um resultado positivo ou negativo no processo de emagrecimento é as calorias totais que você ingeriu no dia todo. Ô Gabi, antes de eu fazer um joguinho com você, eu queria te perguntar assim, quais são, assim, o que mais prejudica para uma pessoa emagrecer, assim, o que mais prejudica? Eu sei que tem a processo do metabolismo também, né, e tal, não entendo, mas o que mais prejudica, assim, a pessoa, você fala assim, caramba, se você não fazer isso aqui, você não vai emagrecer, se você não for nesse caminho, meu bem, ó, se não for nesse caminho, você não vai emagrecer nunca. Que tem que ser um pouco, às vezes, realista pra pessoa, não tem? Você é nutricionista, às vezes chega alguém lá, ai, Gabi, é que eu como muito Danone, aí você olha assim, querida, eu sei que você não come só Danone não engorda, não é? Você não tem clientes seus, assim, que você tem que dar um choque de realidade? Então tá, vamos lá, né? Não é o que mais prejudica, vamos lá, né? Não existe um comportamento específico que prejudica. A primeira coisa é romantizar o emagrecimento, né? Eu vou falar duas situações. Primeiro que o emagrecimento começa pela mente, tá? Emagrecimento começa pela mente. Então o que mais prejudica é você realmente desistir do processo, tá? Primeiro ponto. Porque é muito difícil, né? É desafiador porque nosso ambiente ele é muito oxigênio, tá? Então o que mais prejudica a pessoa de verdade é ela desistir do processo. Porque o que acontece? Histórias negativas do passado a gente traz como verdade absoluta no futuro, né? Tipo assim, passei por dietas ruins, tudo, e a gente acha que a gente sempre vai viver nesse efeito sanfona e nunca vai conseguir um resultado. Então, é procurar mesmo a ajuda de profissionais sérios que vão te direcionar melhor no processo, nessa caminhada, tá? Então, mais prejudica é desistir. Só que também outro ponto, não é só desistir, porque não adianta a gente pegar e ficar insistindo naquele erro. A gente tem que persistir em coisas diferentes. Então, por exemplo, se esse caminho não tá dando certo, então o que eu preciso fazer? Então a gente precisa encontrar os pontos cegos da estratégia. Então um profissional pode te ajudar a encontrar os pontos cegos. O que está acontecendo? O que você está comendo com frequência? É na semana, no final de semana, mas o porquê que você está consumindo? Qual que é o sentimento que você está tendo antes? Porque assim, ó, tudo é emocional. Por que a pessoa comeu antes? Por que ela descontou na comida? Por que ela tá ingerindo com tanta velocidade aquilo ali? Porque ela, né? Então precisa entender o porquê e ela trabalhar essas dificuldades durante o processo. Não é só uma consulta que resolve a vida. E às vezes ela vai precisar do acompanhamento do nutricionista que sabe trabalhar a parte comportamental, isso aí eu também trabalho, tá? Mas também do psicólogo, do psiquiatra para entrar com medicação muitas vezes. Então precisa a pessoa também ter essa ela acreditar que ela vai conseguir, mas ela procurar também auxílio. Então o que faz prejudicar mesmo não é porque comeu. A gente sabe que comer todos os dias alimentos que engordam, nós não vamos ter resultado. Mas por que eu tô saindo tanto? Se eu tô querendo muito. Então qual tá sendo o meu ponto cego aí? Um profissional sério pra ajudar. Aí, Gabi. Ô, Gabi, você já teve algum desafio, assim, algum cliente seu que você falou, caramba, meu, esse aí é um baita de um desafio pra mim? Ou todos clientes seus são, tipo, uns desafios? Porque eu sei
que às vezes você sai ali da faculdade, faz uma pós, né, estuda um pouco mais, e aí você tem mais facilidade com alguns certos tipos de pessoa, certo? E aí chega assim, pá, um cliente pra você que você nunca teve, que você fala, caramba, meu, teve já, pensa aí, já teve algum desafio? Eu falo assim, desafio, eu acho que desafio todos, a gente vai ter em todas as jornadas, né? Então, por exemplo, um paciente que às vezes tem alguma coisa, alguma situação bem desafiadora em relação ao comportamento, eu vou sentar a bunda na cadeira e vou estudar, no caso dele. Então, assim, toda consulta, eu sento com o paciente, que eu tô lá, eu vou entender, eu vou olhar no olhar mais humanizado possível qual está sendo a dificuldade desse paciente, e aí eu vou trabalhar com ele ao desenrolar, porque a primeira consulta, por exemplo, eu não consigo trabalhar tudo, então eu vou trabalhar uma parte. Então, por exemplo, vamos supor que o paciente ele tem uma patologia vamos supor que o paciente tem, vamos falar, descontrole alimentar, tem compulsão alimentar. Naquela consulta eu não vou conseguir resolver a vida dele, mas eu vou conseguir resolver boa parte. Então aí nós vamos traçar uma jornada. Então, mesmo que exista desafio, eu vou sentar a bunda na cadeira e vou estudar eles. Gabi, você já teve paciente seu que, tipo assim, foi na primeira consulta, aí fez a dieta certinho, tal, nossa, aí você falou... Ah, porque tem um retorno, né? Você tem a primeira consulta, aí você tem um retorno, certo? Tem que retornar. Tem, né? É um acompanhamento, é uma consulta, tem que ter um aí, processo. Quando a pessoa viu o resultado, tipo, você foi no retorno, você falou, nossa, você tá 10 e tal, aí parou. Aí para por um tempo. Aí a pessoa percebe que o resultado que ela tava tendo já tá no início de novo. Aí falta lá, Gabriela, você não sabe o que aconteceu. Ai, Gabriela. Já aconteceu? Sim, é assim. O que acontece? Toda jornada ela tem começo, meio e fim. Então as pessoas acham que sair com a estratégia não tem coisas pra gente trabalhar em consulta. É a mesma coisa que o acompanhamento psicológico, tá? Às vezes a gente vai passar por terapia e nós vamos precisar trabalhar coisas na terapia por um período longo. Então, é semanal. Há um acompanhamento nutricional... Nossa, tô engasgada. Pode beber, beber aguinha. Se a pessoa entender que cada consulta vai ser trabalhada uma dificuldade e ela vai ter um caminho a ser direcionado, com certeza ela vai ter um resultado melhor. Então, assim, tem começo, meio e fim. Quando a pessoa passa em acompanhamento, a velocidade do resultado dela, Raíssa, é muito mais rápido. Mas não quer dizer que ela não vai ter recaídas no processo, que isso faz muito parte do processo. Por exemplo, a pessoa acha que eu às vezes posto um antes e depois de pacientes, não de fotos, mas do processo que emagreceu. Eu tive um paciente que emagreceu 30 quilos. E foi muito legal o processo dele. Foi quase 30 quilos. Muito legal mesmo. Só que nessas jornadas, a gente acha assim que foi uma jornada só emagrecer em toda consulta. Não. Teve processo que ele teve recaída, mas aí o que eu fiz? Opa, vem aqui, vamos levantar. E vai por esse caminho, faz assim, faz assado. É assim que é o acompanhamento. Então você vai trabalhar as dificuldades do processo. Então, uma consulta com uma outra consulta, às vezes não vai resolver a vida, porque não vai. E a pessoa não vai ter alguém pra trazer um método. E puxar a orelha também, né? Que você é uma mãe, né? Você fica ali, né? Não, eu sou uma mãe. Não sou uma mãe. Como que você faz? Eu não sou uma mãe, eu vou direcionar. Mas entende que é a responsabilidade do resultado do paciente. Eu vou estar junto com ele, vou direcionar, vai por esse caminho, tá. Só que a responsabilidade é dele. Ele que vai. Porque assim, ó, uma coisa, ele tá lá, ele vai ter que ser resiliente também de falar não. A fazer os exercícios que é proposto na consulta, porque existe exercícios também pra gente fazer, pra gente conseguir melhorar algum comportamento. Tem um exercício que eu falo com meus pacientes, posso falar aqui? Pode, claro, fica à vontade. Passa aí pra nós. Pode passar, gratuito, gente. Pode falar, Lembra que eu falei que o emagrecimento ele começa mesmo pela mente, mas não é só emagrecimento, hábitos bons também, né? Então, por exemplo, a gente sempre age pelo emocional. Toda vez que a gente vai comer um negócio fora da estratégia, que não é tão palatável, a gente tem um ganho por trás, não tem? Sim. Senão a gente não comia, certo? Certo. Né? Então, tem um ganho. E quando isso daí se torna muito frequente, não é exceção, se tornou regra. A gente não pode deixar virar regra. Sim.
Na vida. Sim. Tá. Então, primeira coisa, a gente vai fazer perguntas pra gente ter um resultado. Isso daí essas perguntas que eu oriento meus pacientes e também, atualmente, eu incluí no método meu de desafios. São 3 perguntas, tá? Primeira pergunta, isso aí é conforme o Roberto Garcia, que eu vi do Mente Informa, tá? Esse exercício e eu estou aplicando. Mas é um dos exercícios que eu trabalho com meus pacientes. Primeira pergunta é, eu quero? Porque o problema não é você querer comer, tá? Eu preciso comer, porque assim, ó, às vezes a gente quer comer, mas às vezes a gente não precisa daquele alimento. Eu preciso. E como que eu vou me sentir depois que eu comer? Nossa, que eu acho que essa é a pior, né? Entendeu? É porque às vezes, verdade. tipo assim, já aconteceu com você, Raíssa, você comer, por exemplo, que atira a primeira pedra com quem nunca consumiu, por exemplo, uma caixinha de bis inteira. Eu já consumi, tá? Também. E aí a gente terminou de comer, a gente fala assim, puxa, por que eu comi tudo isso? Eu poderia ter comido só 2. É verdade. Então a gente pode trabalhar isso no processo de emagrecimento, não só para o emagrecimento, isso vale para compras também. Eu não sabia dessas perguntas, mas eu fazia essas perguntas quando eu comecei a atender, porque quando eu comecei a atender, eu tive um propósito, né, eu tinha que pagar aluguel, e eu não estava ganhando uma quantidade, né, que desce, que às vezes até daria, mas eu queria investir, né. Então o que eu fiz? Eu coloquei como meta naquela época, quando eu me formei, que eu ia ficar 1 ano sem comprar roupas. Porque às vezes a gente fala assim, né? Eu não faço isso mais, mas às vezes a gente fala, compra, e fala, por que eu comprei? Às vezes a gente compra um impulso, por que eu comprei? Eu nem precisava disso. Nem usa, às vezes. Às vezes eu vou na rua e falo assim, eu vou comprar uma calça, vai sair com 3 blusinhas. Não precisava das 3 blusinhas. Mas a gente quer comprar. Não tô falando que comprar é errado, tá? Mas quando a gente compra demais, né? Que acaba, né? Tudo tem um equilíbrio ali, né? Tudo tem um equilíbrio ali. É verdade. Então, algumas perguntas que eu fiz naquela época foi o seguinte. Eu realmente preciso? Então, eu realmente preciso de doce? E qual o resultado que eu vou estar me aproximando quando eu como doce em excesso? É verdade. Então... Gabriela, né? Fez eu ficar pensativa aqui. Ô, Gabi, o negócio foi profundo aqui, gente. Gabi, vou fazer um mito ou verdade. Aí você fala pra mim se é mito, tá? Ou se é verdade, tá? Mas antes disso, eu lembrei de uma coisa. Ela tem um filhinho que chama Lorenzo. Você trabalha muito na alimentação do Lorenzo? Você já ensina ele desde pequeno ou não? Você deixa à vontade? A nutricionista eu duvido muito. Não, eu me preocupo muito com a alimentação do meu filho. E assim, eu procuro também, porque assim, ó, por que a criança às vezes come errado? Claro que o ambiente vai favorecer. Então assim, eu gosto de ser o espelho pra ele, porque a criança ela faz por repetição. Então ele tem rotina de horário de café da manhã, de almoço, de lanche da tarde, jantar, tem rotina, mas sempre com alimentos saudáveis, tá? Procuro sempre entregar alimentos saudáveis pro meu filho. Eu não ofereço doce, não ofereço. Quando ele fez 2 anos, né, que até 2 anos não pode doce, não pode açúcar. Eu não fui lá e ofereci doce porque agora pode, agora é liberado. Não existe isso. Sim. Quando eu puder evitar de ficar oferecendo alimentos que não são tão saudáveis pra ele, eu vou evitar. Eu acho certíssimo. Entende? Mas também respeito, por exemplo, hoje ele não almoçou, ele não quis almoçar. E tá tudo bem, eu ofereci pra ele na hora do almoço, vamos almoçar? Ele sentou na mesa com a gente, mas também nem porque ele não almoçou que eu fui lá e dei uma outra coisa que não é saudável. Porque na hora que ele sente fome, ele vai pedir. Ele come muita fruta, né? Ele ama Muito. fruta. Ele ama fruta, gente, Lorena. E quando a avó vai lá, tanto a sua mãe quanto a sua sogra já deu alguma coisa assim, falou, ai, Gabi, dei um negocinho pro Lorenzo. E você, caramba, meu. Ou não, você fica de boa se elas tiram um pouquinho ele assim Olha só, do foco. foi até uma coisa que eu estava conversando com uma amiga minha ontem. Tanto a minha mãe, ela vê o Lorenzo uma vez por semana, mas a minha sogra vê muito frequente. Elas se respeitam muito as minhas decisões. Eu fico muito feliz por isso, porque assim, ó, a rotina que ele tem na alimentação lá em casa, ele faz a mesma rotina na minha sogra. Então, assim, a mesma rotina que você tem na sua casa, a sua sogra respeita. Respeita. Isso é muito bom. Muito bom. Eu não posso falar nada, não. Ela te ajuda pra caramba. Então vamos lá, mito ou verdade, hein, Gabi? Aí você dá sua opinião, tá? O carboidrato é o maior vilão do emagrecimento? De jeito nenhum.
De jeito nenhum, gente. É mito, então. É mito. Gente, coma carboidrato bons, vai te ajudar a ir no banheiro fazer o número 2. Coma carboidrato. Ai, ó, tá Vai te dar mais disposição, energia. O negócio é a qualidade desse carboidrato associado com excesso de gordura. Aí é ruim. Ô Gabi, mito ou verdade? Pra emagrecer, tem que comer só produtos light? De jeito nenhum, gente. É mito também. A gente precisa comer comida. Quanto mais o alimento mais íntegro, melhor. E muitas vezes a gente fala assim, eu vou... por exemplo, na prescrição por exemplo, o iogurte light, ou zero ou integral, aí vai depender do gosto do paciente, da quantidade de gordura na hora do cálculo, mas dá pra colocar os dois, não importa. Não precisa de ser light. Não precisa. Então é mito. Mito ou verdade? Todos os alimentos são bem-vindos para a perda de peso. Todos os alimentos, inclusive os não saudáveis, tá? Então é verdade, todos os alimentos, desde que você tenha aí um acompanhamento de profissional, gente, vai comendo tudo pela frente, não? Tem um contexto bom, né? E tem um contexto bom. Mito ou verdade? O emagrecimento se torna um processo mais fácil quando é feito com o auxílio de um profissional. Com certeza. Verdade. Você vai ter um direcionamento, é muito melhor. Mito ou verdade? Tomar água ajuda a emagrecer? É legal? Com certeza. A água, ela vai. Nosso corpo é formado por 70% de água, então a gente precisa ingerir água. Tá? Então toma água. Tomar bastante. Outra coisa também, quando a gente tá com sede, muitas vezes nossa mente ela confunde entre fome e sede, então tem que tomar água. Intestino, né? Se você come um monte de fibras e não toma água, o intestino fica preso. E o intestino precisa estar bom. O pessoal fala que tem que tomar quantos litros de água? Você vai fazer um cálculo, tá? Você vai pegar seu peso, multiplicar por 35. Lugares mais quentes, melhor multiplicar por 40. E não estou falando pra você contabilizar a água do treino, não, tá? Sem a água do treino. Ah, tá. Então você vai pegar seu peso, multiplicar por 35 ou por 40. E aí a quantidade de ml de água que você precisa... Então cada pessoa tem uma quantidade certa, né? Que de 4 litros. Ah, que loucura. Mas tem gente que tem que tomar 4 litros. Ai, meu Deus, tomara que eu tenha que tomar só um. Não, você é pequenininha. Eu tomo uns 2,5. Eu gosto, eu tomo bastante. Mas uma coisa também que dá pra ver é pela cor da urina. Se a urina se o xixi tá muito escuro, né, também é um indicativo que precisa tomar mais água. Se o xixi tá bem clarinho... Aí, ó, é mais fácil, você vai lá, faz xixi, ó. Chega no final do dia e fala, nossa, eu esqueci de tomar água. Eu tomei água. Gabi, mito ou verdade? Ficar sem comer emagrece? Mito, porque não é ficar sem comer, é o que você come, a escolha do alimento que você come, é estratégico, a gente precisa de estratégia. Então, gente, eu vou aqui, Gabi, te agradecer. Muito obrigada por ter aceitado, por ter participado aqui, tá? E eu vou agora entrar no comercial pro Eno vir. E aí eu deixo você aqui com ele, fique à vontade, tá bom? Obrigada. É o nosso podcast Irmãos em Sintonia. Só uma coisa, eu posso te chamar de Gabi? Pode, claro. Hoje eu estou de frente com a Gabi, nutricionista. Gabi, é um prazer conhecer você. Estava escutando aí a sua parte com a Raíssa e me interessando pelo assunto, porque a gente sempre fala assim bastante, em cada podcast que a gente faz, cada entrevistado a gente aprende um pouco. E nessa vida a gente pode sempre aprender tudo, né? Não tem como. E você citando sobre a sua área, a sua profissão, eu só não entendi uma coisa, eu fiquei até meio em dúvida, eu queria até questionar a minha produção em chamar uma nutricionista e colocar um salgadinho de frente para ela. Essa parte eu não entendi. Porque eu acho que o correto era uma salada de tomate, talvez, alface. Eu acho que seria mais comportado da nossa parte, né? Não, brincadeira à parte.
Gabi, um prazer conhecer você mais uma vez. Eu queria começar com a minha primeira pergunta, como citei, estava escutando vocês, e eu tive uma dúvida, o que seria uma dieta errada? Tá. Bom, primeiro, muito obrigada novamente por terem me convidado. E vamos lá, sobre a questão de dieta errada. Não existe uma dieta errada. Eu acho que a dieta errada é aquela que você não consegue seguir. A dieta errada é aquela que você coloca, você restringe demais coisas que você não consegue colocar em prática, não consegue, igual eu falei bem no comecinho, que eu fiz a dieta da melancia, né? Sim, eu consegui fazer um dia inteiro. Então, assim, é aquela dieta que a gente acha que os alimentos não pode comer fruta, que não pode comer, a não ser que você tenha alguma patologia, alguma coisa, por exemplo, paciente com insuficiência renal não pode carambola, porque é tóxico. Então, assim, não atendo paciente renal, tá? Mas lá atrás, dificuldade, tudo. Sim. Então, não pode a carambola. Então, assim, mas que não pode fruta, que não pode isso, que não pode aquilo, essa é uma dieta errada. Na verdade, tudo pode, a gente precisa incluir mais e melhorar o contexto. Existe, isso é verdade ou não, a questão da parte de frutas, né? Não sei se vocês conseguiram me responder, porque a gente escuta muito na rua, né? De pessoas que dizem que sabem, né? Tudo, e a gente acaba escutando uma coisa ou outra, e às vezes perguntar para quem entende é melhor, né? 100%. Existem frutas que é para ganhar massa e frutas que é para perder peso. Isso existe ou isso é um mito ou uma mentira? É um mito, tá? Porque assim, ó, como eu falei, não existe nenhum alimento que tem um superpoder. Sim. Tem frutas que tem um pouco mais de carboidrato, tem frutas que tem um pouco menos de carboidrato, tem frutas que tem um pouco mais de calorias e outras menos. Mas assim, pra gente engordar, aumentar a massa muscular, né, ou emagrecer, precisa da quantidade calórica do dia todo. Não é uma fruta que comeu, porque comeu uma fruta isolada. Então, por exemplo, no processo de emagrecimento pode todas as frutas. Ninguém engordou porque comeu banana, porque comeu manga. Porque escuta muito isso, não é? Eu tô errado. Não, escuta. Tem muita gente que fala. Já aconteceu de paciente no consultório falando assim, olha, eu tenho diabetes e eu não tô comendo cenoura, beterraba, não tô comendo banana, não tô comendo manga, não sei nem o que eu faço, o que eu vou comer. Me cortou tudo, me cortou arroz, me cortou pão, e eu não sei nem o que eu vou comer. Eu vou lá, falei, você tem que passar por um nutricionista pra te direcionar. E dá pra colocar frutas até pra quem tem diabetes. Até pra quem tem diabetes? Eu prescrevo pão pra quem tem diabetes. Sério? Seríssimo. Eu tive um paciente insulino dependente. Quantos anos faz? Não, eu já até indo pacientes com insulino dependente, Sim. mas eu estou falando desse paciente específico. Ele tinha um contexto alimentar bem ruim quando ele veio para primeira consulta. Eu ajustei a alimentação dele. Quando eu prescrevi pão, ele falou, eu vou poder comer pão, vai. E aí o que aconteceu com ele? Ele teve que trocar a dose da insulina. E na época eu lembro que a endocrinologista que atendia ele, ela começou até a me indicar pacientes porque melhorou. E ele come pão. Então assim, por isso que eu falo, não é o pão, o problema é o pão, é como que está o contexto da refeição, como está a quantidade de carboidrato daquela refeição e do contexto da quantidade de carboidrato do dia todo. Sim. É isso. Então a fruta não é um problema. Não é um problema. Mesmo se a gente, assim, por um acaso, assim, um deslize do decorrer, comer ela com chocolate. A fruta salva. A fruta salva. Se você comer com chocolate. Boa pergunta. Eu errei e acertei ao mesmo tempo. Sabe por quê? Eu falo assim, ó, quando, por exemplo, ontem eu sabia que ia ser um dia que eu ia comer fora, né? Que eu ia comer pizza e eu não queria comer em casa. Desculpa, não pesa na cabeça, porque você tem um entendimento, né? Imagina que não tem. Como é que fica na cabeça? Quando eu como pizza, é a mesma tranquilidade que quando eu como uma pratalhada de salada. Sabe por quê? Porque eu sei que meu contexto é bom. Você entende, assim, você já entende isso. Agora imagina a gente que tá ali seguindo a risca, e aí de repente tem uma confraternização, a gente vai comer uma pizza. Talvez para algumas certas pessoas não chega a pesar, talvez uma certa preocupação. Sim. Mas se passar também com a Gabi, não existe preocupação. Assim, você deixa bem explicado. Depende, tá? Eu gosto muito de direcionar meus pacientes, explicar como eles podem se comportar numa pizzaria. E eu vou explicar, se vocês quiserem também, que eu explico pra quem tá com o objetivo de emagrecer, que tem como comer. Você não precisa. Mas assim, tem como a gente comer pizza e emagrecer. Sim. Mas a gente precisa de um contexto bom. Não é que não vai se preocupar.
foi o que eu falei pra Raíssa, quando a gente Sim. come várias vezes alimentos que são mais calóricos, em frequência, não é exceção, aquilo se tornou regra e facilmente se atinge calorias. Porque a pizza, por exemplo, em específico, é um alimento que tem muitas calorias. Aí você falou do chocolate, eu já até mudei a história, né? Do chocolate com a fruta. Sim. Então, que eu contei da pizzaria, olha só, já Isso. foi, Não, mas aqui é assim, daqui a pouco eu vou lá pro tranquilo. Paraguai. Nós vamos lá e Então, voltamos. então assim, Sim. Eu sou auto-I, que é aquela pessoa influente, que vai, conversa muito, né, bem comunicativa. Mas vamos lá. Quando a gente consome bastante frutas, a gente diminui o impacto das calorias, confere saciedade. Então é bom comer fruta. Se você vai comer chocolate, come fruta também. E a ansiedade, ela atrapalha na parte da ou perder ou ganhar? Porque a nutrição, a primeira pergunta, depois eu volto para a ansiedade. A nutrição, ela serve tanto para perder, ou se alguém não está feliz assim, que quer ganhar uma massa mais, também serve ou não? Como é que Serve. funciona? Também. Tem pacientes que buscam e visam hipertrofia até ganhar peso. Tem pacientes meus que até gostam e querem ganhar um pouco mais de gordura porque são pessoas que são mais magros, né? E querem aumentar um pouquinho do teor de gordura, mas não é uma quantidade exagerada. Isso. Então, e como que faz o contexto para quem quer ganhar peso? O mesmo contexto de uma alimentação boa. Porque o que acontece? A resposta metabólica para quem come lascado, todo ruim para ganhar peso é uma. Para quem come alimentos bons, saudáveis, em quantidade diferente, mas que são alimentos bons para ganhar peso, a resposta metabólica é outra. Então a gente precisa sim de uma alimentação saudável, mas em quantidade diferente para quem quer ganhar peso e para quem quer emagrecer. Então não precisa passar, você até meio chata agora, naquele lanche que a caixinha vem vermelha, se quiser que eu falo, patrocina que nós fala. Aquele lanche que vem a caixinha vermelha, que tem, sabe, um MC amarelinho, não precisa comer bastante daquilo para engordar. Tem um processo para você ganhar uma massa. Tem, igual eu falo assim. Patrocina nós. Exatamente. Pra gente conseguir um resultado bom, né? Por exemplo, ninguém quer engordar a barriga. Nós queremos o quê? Quando a pessoa quer ganhar peso, ela quer ganhar um peso para ficar com o contexto da composição corporal mais bonito e harmonioso. Então ela vai treinar para ganhar peso, para ganhar músculo e ficar forte, associar com uma estratégia para ganhar esse músculo, mas também às vezes vai precisar ganhar um pouco de gordura, mas às vezes não. Então, aí precisa de dieta saudável. Saudável. Eu também concordo totalmente. Agora, voltando à parte da ansiedade. É uma grande curiosidade. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa bem ansiosa. Tá. Sou uma pessoa que eu não consigo ficar parado. Sou aquela pessoa assim, ansiosa, sofro antes do tempo. A ansiedade, ela atrapalha na questão da nutrição? Depende da ansiedade. Eu falo assim, tem pessoas que são ansiosas e descontam na comida. Né? Elas têm impulsos na parte alimentar. Então precisa ser trabalhado isso em acompanhamento com uma equipe. Entendi. Tanto com, principalmente com psicólogo, tá? Cada um do seu, tipo assim, ansiedade, precisa da terapia, não tem como falar que não tem, precisa ter, depende. Sim. Por exemplo, você falou que você é bem ansioso, mas essa ansiedade sua, por exemplo, vou te fazer uma pergunta, te atrapalha no seu rendimento do trabalho, te atrapalha nas suas escolhas alimentares? Se é uma coisa que está te atrapalhando em algumas áreas da sua vida, sim, precisa procurar terapia. E às vezes essa ansiedade, né, não está te atrapalhando, talvez não precise, mas... Então, estou até mais tranquilo, porque não atrapalha, não chega a atrapalhar assim tanto, né? A gente fala de ansiedade, porque quando a questão, exemplo, a gente tem questão de familiares, perder peso, existe parentes que falam, igual eu falei pra vocês, existe pessoas que falam que entende e as pessoas que entendem realmente, não estou julgando quem fala que entende, mas existe muito caso que às vezes a gente escuta falar assim, mas eu não consigo perder o peso por causa da ansiedade. Talvez seria, não sei, pode ser que existe, ou talvez uma certa desculpa. Porque existe um certo conforto, não existe? Exato, um conforto. Tipo, eu vou procurar uma causa e aqui vai ser a minha desculpa. Exato. Pode ser que a gente entre numa zona de conforto, sim. Que a gente acaba depositando, não é uma desculpa, né? Mas é aquela situação de falar, eu não emagreço mesmo porque eu sou ansioso. Mas aí tá. Você tá com ansiedade, tem compulsão alimentar, mas você tá procurando um profissional para
para te direcionar, um psicólogo, tá? Procurou terapia, procurou um psiquiatra para entrar com a medicação, para trabalhar isso com você? Porque a gente tem muito aquela questão assim, não pode medicação. Opa, não pode por quê? Depende. A medicação vai te melhorar? Então, se vai te melhorar, pela patologia que você está, pelo problema que você está passando, sim, por que não? Então, assim, não é que a medicação vai ser para... Vamos lá, não é para todo mundo, mas também precisa passar pelo médico para ver essa questão. Interessante. E assim, porque igual para você, o conforto, às vezes pessoas, não estou falando na questão de todos, mas existem pessoas que sempre ali procuram uma saída, pode-se dizer assim, mas eu não consigo perder, ou seja, ganhar, por causa disso, por causa daquilo, e sempre assim, procurando uma... Não sei se você já chegou no caso de atender alguém que sempre procura uma saída, por mais que você fale, mas você tem que fazer isso, você fala, mas eu não consigo por causa disso. Mas você tem que fazer isso. Sim, sim. Existe, não existe? Sim, nós vamos poupar a energia do desconforto. A gente sempre vai procurar uma coisa que vai nos trazer conforto. Verdade. Que vai realmente, como se fosse, como que eu posso falar? Eu perdi a palavra. Mas assim, que você falou conforto, mas assim, a nossa mente ela não gosta de sofrer. Então, por exemplo, se você passou por uma situação que você sentiu dificuldade, que te levou numa emoção muito ruim, uma emoção negativa, por exemplo, uma pessoa que está ansiosa, que sempre passou por dieta ruim, e aquela emoção negativa trouxe uma ansiedade muito grande, ela vai procurar conforto para ela não passar por aquilo. Sim. Entende? Então ela vai dar, às vezes, aquela desculpa. Só que se ela estiver procurando profissionais e estar fazendo o que o profissional está orientando, né, fazendo os exercícios, porque o psicólogo também manda fazer exercício. É mesmo? Não exercício físico, sim, mas exercício para lidar com as emoções. E usando a medicação certinha, beleza. Entendi. Ela vai conseguir um resultado bom. E assim, mais uma curiosidade agora da minha parte. Ou como a Raíssa falou, né? Uma amiga. Um amigo. Um amigo. Não, agora voltando ao assunto, de verdade. A alimentação saudável, ela muda a sua energia pro dia a dia? Muda. Muda pra tudo. Pra tudo. Pra tudo. Se você vai ter mais disposição, você vai ficar mais confiante também. Porque quando a gente tá bem com a gente se sente mais confiante. E outra coisa também, você falou assim de energia, disposição, pra treinar também melhor. E outra coisa, muitas vezes a pessoa vai lá e compra um monte de produto, skincare pro rosto, não sei o quê, e não toma água, e não come fruta, não come verdura. E o cabelo tudo lascado, unha quebradiça, e fica procurando fórmulas mágicas, querendo consumir formulação para poder resolver o problema, sendo que ela precisa aumentar o consumo de verduras, legumes e frutas e água. É isso. Sim. E assim, mais uma pergunta última para a gente finalizar. Eu estou aprendendo bastante hoje, agradeço muito cada papo, cada pergunta que você responde, eu fico assim, abismado olhando. Não, mas se você tiver dúvida, você pode me falar, tá bom? Exemplo, falei pra você de salgado logo no início, mas assim, um amigo meu, ele tem costume de tomar assim, cerveja. A cerveja ela é inimiga? Muito inimiga. Então, aí eu tenho que falar pra ele, não pode. Eu só tomo água com gás. Apenas assim, com gás só. A cerveja, então, ela... Às vezes a gente fala assim, o problema da cerveja é a cevada, né? A cevada, os ingredientes da cerveja. Ou tem gente que diz que o problema é a falta, né? É a falta. Mas a cerveja, na verdade, sim, o problema é o álcool, né? Eu acho que sim, tudo que é em excesso não é bom. A cerveja em excesso vai te diminuir massa muscular, vai te baixar o rendimento no seu trabalho, você não vai conseguir se exercitar bem, vai baixar a sua energia, a sua disposição. Então tem tudo isso. Então a gente precisa pensar, não só, nem tô falando parte de estética. Sim. Porque tem gente que às vezes bebe e não engorda. Tem gente que, né? Porque o contexto alimentar conheço. Não, um amigo meu. Mas assim, igual você citou, exemplo, o caso da cerveja específica. Isso que eu ia entrar nesse detalhe. Excesso. A cerveja também. Existe assim, querendo ou não, quem tiver um gosto, porque até então tem a quantidade certa. Acho que assim, todos os produtos existe a quantidade certa. Sabe o que eu falo? Eu falo assim, se a pessoa conseguir se limitar em 5, 6 na semana, não tá no dia. No dia, na semana. 5, 6. Eu acho que é uma quantidade legal. Agora, quando passa disso, já não é bom. Não, faz mal. Faz mal. É verdade, concordo totalmente. Concordo muito. Você sabe que eu bebia, né?
Antigamente. Eu ia encerrar, mas agora eu me interessei. Eu me interessei. De verdade, você bebia? Assim, eu sempre fui fraca pra bebida. Então, as pessoas que às vezes estavam Sim. comigo num ambiente que via eu alterada, né? Porque eu bebia 2, 3 latinhas e já ficava mal. Bêbada, totalmente alterada. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, a Gabriela bebe demais. Na verdade, eu sempre bebi pouco e ficava mal. Sim. Mas, eu parei. Hoje eu não bebo mais nada, nem uma gota de álcool. Coloco na minha mesmo? boca. A bebida vai deixar você alterado. Então, por exemplo, quando eu me formei, eu bebia. E aí eu via que, tipo assim, bebia no sábado. No domingo eu ficava acabada, na segunda ainda também. Aí eu ia trabalhar e falava, cara, não é isso que eu quero. Então eu falei, aí foi uma das coisas que fez eu reduzir, foi por questão mesmo dessa questão da ressaca que me derrubava muito. E aí entrou a maternidade. Só que já quando veio o Lorenzo, né, quando eu engravidei, eu já tava quase não tomando nada, porque eu passei, alguns finais, um período na minha vida, eu fiquei 1 ano e meio ali sem sair todos os finais de semana. Porque eu queria, pra estudar. Sim. Pra estudar. E O seu foco foi o estudo. Foi o estudo. Sim. Eu tinha uma meta, eu queria ir naquela meta, e eu fui, e aí foi quando eu reduzi drasticamente a bebida, muito mesmo. Então eu bebia muito esporadicamente quando eu engravidei. Aí quando eu engravidei eu parei mesmo. E aí eu fiquei sem. Eu falei, cara, é muito bom ficar sem. É você acordar no outro dia bem, é você estar com mais disposição, é você estar com o corpo melhor, aumentar a massa muscular, é tudo, é muito bom. Pra gente finalizar, eu vou fazer uma última pergunta, mas antes quero conversar com você. Eu acho que você tem costume de câmera. Tem. Tem, né? Tem. Eu vi o seu jeito de conversar, de expressar, e você é uma influencer, pelo jeito, porque o jeito que você chegou aqui e começou a falar e se comunicar tanto assim através do rádio, que a gente está ao vivo no rádio também, a gente explica para as pessoas que assistem a gente está ao vivo no rádio, e também tem a câmera ali que está fazendo a filmagem. Você tem uma comunicação tanto para o rádio quanto para a filmagem, isso foi bacana de ver. Mas eu queria finalizar, como eu citei, vou chamar você de Gabi, né? Assim, né? A gente está se conhecendo hoje, mas gostei muito da sua pessoa, o assunto hoje rendeu muito, foi muito interessante. Eu acho que não só para mim, mas para todos que estão escutando ou também assistindo a gente. Eu quero finalizar com uma pergunta. Quem que é a Gabi? Eu quero que você fale de você agora. Bom, eu sou uma pessoa demais de família, sou uma pessoa muito amorosa. Eu deixo tudo pra ficar com a minha família. Gosto muito de bicho, de gato, de cachorro. Só assim. E pelo que você citou... E sou bem comunicativa, mas ao mesmo tempo eu sou introvertida. E pelo que você apresentou hoje, você é muito dedicado à sua profissão. Sou muito dedicada à profissão também. E foi um prazer conhecer você. Eu agradeço imensamente. Vocês também são, um pouco como vocês, somos queridos. Obrigada. Somos assim, né? O nosso jeito de ser, graças a Deus. Assim, parabéns pela iniciativa de estar fazendo um podcast pros 3, né? Isso. Da Raíssa, a ideia foi da Raíssa. A Raíssa é nossa irmã também agora, viu? É nossa irmã. Tá no grupo. O Ivens, eu falo assim, parabéns. Parabéns mesmo pela iniciativa, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui. Eu espero o seu retorno, e no seu retorno vai ter uma correção. Não vai ter salgado na mesa. Não, gente, olha, posso falar uma coisa? Eu sou a pessoa mais tranquila que vocês nem imaginam. Porque eu sou igual a vocês. Eu tenho vontade de comer. Eu gostava da bebida, tanto que agora eu tomo bebida, a cerveja sem álcool. Eu gosto da cerveja sem álcool, porque eu gosto da cerveja, você tá entendendo? Eu não falo mais. Eu só não quero ficar alterada, esse é o negócio. Eu não quero ficar alterada. Existe a cerveja com álcool e a sem álcool. Eu não quero ficar alterada. Isso. Mas eu gosto também de doce, eu gosto de tudo, gente. É só a melhor que acontece. A cerveja sem álcool, eu não pensei no parquinho de diversão e colocar seu filho pra passear. Você só ficar meio. Não, tô brincando. Mas eu só, não, assim, brincadeira à parte, eu sou igual a todo mundo. Assim, esse aqui, ó. Mas isso que é assim, interessante, porque igual você citou que você teve foi confraternização, você falou da pizza. Então, assim, às vezes a gente vê uma pessoa que entende do assunto, trabalha nesse assunto, tem todo o entendimento, estudou isso, a gente pensa assim, não, aquela pessoa, ela só come o que é saudável. Não. Mas não é assim. E é por isso que eu falo assim, foi muito importante, eu acho que não só pra mim, como todos que estão vendo. Exatamente, porque às vezes fala assim, ó, a Gabriela vai, então melhor não ir lá. Não, gente, eu vou comer também. Acabou. Eu vou comer. E aí depois também vem uma nova, no outro dia, muda de novo, você segue a sua alimentação normal. Então é isso.
Obrigado. Obrigado. Eu quero Muito agradecer obrigada, muito tá? você. Obrigada. Quero agradecer também, me desculpa o espaço, agradecer tanto o Fernando, nossos parceiros que acreditaram, porque assim, esse projeto é novo, começou recente, e mesmo sendo novo, tivemos assim, pessoas importantes, que a gente não pode esquecer também, desde o início até o final, como é o Fernando do Pit Stop, também a Gabi Canecas, que o Fernando, voltando, né, explicando por um, o Fernando, ele é o Pit Stop, que fica próximo ali ao Guanabara, perto do posto ali do Shell, né? Esqueci o nome da rua ali, posto Shell da Guanabara, descendo. Paranapanema, né? Obrigado, Laís. E aí tem ali o pit stop, que é a praticidade de você pegar sua cerveja, não é só cerveja, tem refrigerante, suco, gelo. O gelo é importante, né? A nutrição. Gelo, carvão, você encontra tudo. Também a Gabi Canecas, que foi importante pra gente quando iniciamos, a gente não tinha isso aqui. Isso aqui eu quero agradecer muito a Gabi Canecas. Ela fez a personalização, colocou o nome da gente, a imagem, então todo o apoio a gente nunca esquece, principalmente no início. Principalmente no início. E eu desejo muito sucesso pela sua jornada aí. Eu já enxergo vocês muito grande. Parabéns. E você vai retornar. Se Deus quiser, você retorna. A gente vai voltar a esse assunto, porque olha, eu acho que por mais que ficamos aqui um bom tempo, não falamos de tudo ainda. Não. Tem coisa pra falar. Deixar. Ô, Ana, deixa eu fazer a última pergunta. Sim. Tira a dúvida da banana. A banana, ela dá gordura localizada na pochete? De jeito nenhum. É mito. O que dá gordura localizada é o excesso de calorias. Tá vendo? Tá vendo? E para finalizar, eu deixo você divulgar suas redes sociais. Quem quer conhecer um pouco mais do trabalho, procurar, qual que é as redes sociais? Gabi Assis Nutri, tá? No Instagram. E eu tenho Facebook, mas eu sempre estou lá no Instagram. Lá você posta mais coisas. É. Exatamente. Então, repete mais uma vez? Gabi Assis Nutri. Acabou. É isso, gente. Vamos finalizando então. Mais uma vez, obrigado, viu? Espero o seu retorno. Muito obrigada. Você vai retornar, você pode ter certeza. Muito Que eu quero obrigada. saber mais. Eu fiquei muito interessado Agora eu vou fazer uma entrevista depois com vocês no meu Instagram. E aí fazer uma live. Mas pra não ganhar peso também? Pra ganhar peso. Vamos ganhar Fazer um desafio. Fazer um desafio pra ganhar peso. Eu e o Ivan, nós somos dois iguais. Vou fazer vocês entrarem no desafio. Isso, ó. Nós tivemos também a última entrevista com... Como é que chamava a Raíssa? A Carla. A Carla. Do Isso. Muay Thai. E eu sugeri pra ela uma luta entre irmãos. E agora Dá 3 meses você pra só cada vai acumulando coisa. Agora Eu quero eu vou só ver acumulando compromisso. Vou acumulando compromisso. Primeiro falou que ele entendeu isso. Mas tem essa luta pra resolver primeiro. Mas acho que antes de resolver, ela tem que ganhar uma massa. Então, Ivens, primeiro ela ganha massa. Primeiro vamos com a Depois nós treina. Não, E aí tem que ser os dois juntos. Tem que ser os dois juntos? Os dois juntos, treino e dieta. Aí, não vai ó. dar pra mim. É muita coisa pra uma cabeça só. Não. Ela faz um cronograma, dá tudo certo. Não, gente, brincadeira à parte. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Eu fiquei muito feliz em receber você. Obrigada, eu fiquei Tanto todos que passaram por aqui, a gente sempre cita. Sexta entrevista. Olha, bem no início. Agora tá vendo? Que Tá legal. vendo? Aí você vai voltar e a gente vai continuar esse assunto. É. E aí você vai falar se os meninos foram lá mesmo pra ganhar massa ou não. Eu vou chamar a atenção. Eu vou falar, vamos diminuir a cerveja. Não, mas também não. Nem disso aqui eu gosto também, não. Olha. Assim, é mais tranquilo. Eu só água com gás, que eu busco lá no Fernando. Só água com gás. Erlo, também obrigado, gente. Vamos finalizando mais um podcast Irmãos em Sintonia. Valeu e em breve mais um, né? Isso aí. Aí.